Hoje o assunto da vez é efeito sanfona, então eu vou falar um pouquinho para vocês por que acontece o efeito sanfona, porque tem pessoas que sofrem do efeito sanfona e como se livrar disso, até porque é extremamente frustrante, né? A gente conseguir perder um peso e depois de um tempo esse peso retorna todo. Então, se é o seu caso, fica até o final do vídeo, que esse vídeo é para você. O efeito sanfona ele é caracterizado pela perda e reganho de peso que foi perdido durante ali o período de um tratamento. Então isso é muito comum de acontecer em pessoas, por exemplo, que têm sobrepeso ou obesidade e aquela pessoa acaba entrando no uso de remédios emagrecedores ou até de dietas restritas, justamente porque ela quer uma perda de peso a curto prazo, ela quer um resultado ali rápido. Então isso é muito comum de acontecer nesse público em específico. Então o que acontece? Quando a gente entra nesse tipo de tratamento, né, em pessoas que não têm uma base montada, que é justamente a reeducação alimentar, após cessar esse tratamento, todos os hábitos alimentares não saudáveis, eles retornam. E, consequentemente, o peso ele também retorna. Porque o ponto principal para evitar o efeito sanfona é a pessoa ter uma boa relação com a comida, é a pessoa saber fazer escolhas alimentares saudáveis, porque é isso que vai fazer com que ela tenha ali um emagrecimento sustentável e saudável. E em relação às dietas restritas, né, focar um pouquinho aqui nesse ponto que muita gente de fato pensa em fazer para poder abaixar o peso na balança. A dieta restrita ela é uma dieta que ela não consegue fazer com que a pessoa se mantenha naquilo, justamente porque nós somos seres sociáveis. Então a gente vai querer sair para poder comer um doce, a gente vai querer sair, né, para poder comer o que a gente gosta mesmo. Quando a gente entra em dieta restrita, a gente acaba se privando da noite para o dia desses alimentos, né, de farinhas, de açúcares, né, de álcool, por exemplo, que são os 3 pontos ali que mais, digamos, em excesso acaba atrapalhando esse processo de emagrecimento. Quando a gente acaba entrando em uma restrição de um dia para o outro, a pessoa ela não consegue muito bem sustentar, justamente porque até para uma restrição no curto prazo, essa pessoa precisa entrar em um processo de adaptação. Então, não é interessante entrar em dietas restritas, né? Tudo é um processo. O processo de dieta restrita, ela remete à perda de peso e não emagrecimento. Existe uma diferença também nisso aí, né? Onde perda de peso a gente vai perder gordura corporal, mas a gente perde água, a gente perde massa muscular, né? E no emagrecimento a gente perde gordura corporal, perde uma quantidade de água, mas a gente consegue controlar mais a perda de massa muscular, né? A gente não perde tanta massa muscular no processo de emagrecimento quanto no processo de perda de peso mesmo. Uma coisa também pra gente ter em mente, a balança, ela vai pesar tudo, tá? Ela vai pesar osso, órgão, água, gordura e massa muscular também. Então, para aquelas pessoas que fazem atividade física, a balança ela não vai nos dizer muita coisa, por isso que a gente foca muito, né, em outros métodos de acompanhar o avanço daquela pessoa sem ser a balança, tá? Principalmente aí para aquelas pessoas que fazem atividade física. Tá bom? Então, se você quer evitar o efeito sanfona, se você quer um resultado saudável, sustentável, né, no longo prazo mesmo, foca na base, que é a reeducação alimentar, né? Toda essa questão de dieta restrita, de remédios emagrecedores, eles vão entrar depois desse processo de reeducação, justamente para poder evitar que você tenha o reganho do peso que foi perdido.